função experimentar do Google Ad Manager proporciona aos editores acesso a uma plataforma compreensível, onde eles podem fazer experimentos com o objetivo de aumentar a receita. Atualmente, temos 3 experimentos que podem ser feitos nessa categoria. O primeiro seria Unblock Categories, que te ajuda a entender como desbloquear algumas categorias poderia impactar a cobertura dos anúncios. Depois temos Unified Pricing Rules. Esse experimento te ajuda a entender como as mudanças nas suas regras de preço podem impactar a receita do seu site. O último experimento é o Native Ad Style, que te permite fazer experimentos com 2 tipos de elementos visuais para entender qual performaria melhor no seu site. Antes da função experimentar no Google Ad Manager, fazer experimentos para descobrir que mudanças aplicar na entrega de anúncios do seu site era um trabalho que exigia muito esforço manual e análises rigorosas. E, portanto, estava sempre à mercê do erro humano, e além disso, a falta de flexibilidade levava a uma tomada de decisões um tanto quanto pobre, e também limitava a tomada de decisões quanto às configurações dos anúncios. Agora os editores podem tomar essas decisões aí mesmo dentro do Google Ad Manager e facilitar o processo da tomada de decisões com os experimentos. Além da conveniência e da eficiência que os experimentos do Google Ad Manager trazem, agora foi acrescentada uma nova função que vão dar aos editores ainda mais controle sobre os experimentos. A partir de agora, na hora de criar experimentos, você vai notar esse botão de auto-pause do experimento. Enquanto as configurações dos experimentos já permitem aos editores controlar o rango de datas e outras configurações para deixar os experimentos mais personalizados, agora você tem o Auto Pause, que diminui os riscos quando um experimento não vai tão bem. O Auto Pause é automaticamente ligado a cada experimento novo que você cria. Mas se você prefere não usar essa função, basta desligar o botão desabilitando essa função. Mas então, como você usa o Auto Pause no novo experimento que você está criando? Primeiro você precisa criar o experimento. Vai para Reporting, Experimentos, e aí você escolhe que tipo de experimento você quer criar. Comece a configurar dando um nome para o seu experimento, preenchendo todas as preferências de configurações como você desejar, e depois você pode dar uma olhada na função de Auto Pause. Por default, o experimento vai parar depois de ter rodado um dia inteiro, caso a receita acumulativa caia em 5%. O Auto Pause será acionado assim que os dados coletados se tornarem estatisticamente significantes. Além dessa, você pode estabelecer até 10 condições extras para o Auto Pause. Para estabelecer uma condição extra, clique em Add Auto Pause Condition e aí você escolhe as configurações que você preferir para essa condição. Para remover uma condição estabelecida, simplesmente clique no botão do X. Uma vez que você estiver satisfeito com as configurações do seu experimento, basta clicar em salvar e ele vai rodar de acordo com a data que você previamente estabeleceu no experimento. Agora, será que você pode desabilitar ou mudar as configurações do Auto Pause em um experimento que já está rodando? Sim, você pode. Para editar um experimento existente, expanda a barra do experimento e clique em Editar. Depois você vai para a configuração do Auto Pause e para desabilitar, basta desligar a luzinha desse botão. Para mudar as configurações, você vem aqui e altera as configurações das condições. E para acrescentar uma condição nova, basta clicar em Add Condition. E aqui você pode estabelecer as condições que você desejar. Depois que você estiver satisfeito, basta salvar. Com a habilitação da função do Auto Pause, os editores podem rodar experimentos de forma mais confiante e assertiva. Os insights desses testes podem ajudar na tomada de decisões, otimização da performance de anúncios e contribuir para o aumento de receita. Mas saiba que esses experimentos podem não estar disponíveis para você se você não tiver uma conta do Google Ad Manager mapeada. Ou você pode achar aqui os experimentos nessa aba, mas você não vai conseguir rodar um experimento de regras de preço, porque os experimentos de regras de preço só estão disponíveis para contas mapeadas. Mas você pode começar a ter acesso às regras de preço unificado através de um parceiro de monetização como a Monetize More. Se você não encontra esse experimento aqui para fazer, entre em contato conosco e nossa equipe vai ajudar você a entender o que pode ser feito pela monetização do seu site. Conforme o resultado da avaliação, poderemos te dar acesso a essas e outras tecnologias.